A Bíblia fala do diabo 97 vezes. A Bíblia começa falando do diabo no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e termina falando do diabo no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Dessas 97 vezes que a Bíblia trata do diabo, alguns textos famosos nos ajudam a entender quem o diabo é. Texto número 1, João 10:10. Jesus diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O segundo texto é Efésios 6:10. A vossa luta não é contra homem de carne e osso e sangue, mas contra principados, potestades, espíritos malignos, demônios espalhados pelos ares. Resistir-lhes firmes na fé. O terceiro texto famoso é a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vigiai e orai, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como um leão rugindo, procurando a quem devorar. O quarto texto famoso é Apocalipse, capítulo 12. Ó terra, ó mar, cuidado. O demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu sobre vós e vossas casas com muita ira. Eu citei Jesus em João 10:10, eu citei Paulo em Efésios 6:10, eu citei Pedro em 1 Pedro capítulo 5 e citei João em Apocalipse capítulo 12. Além da Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica trata do diabo em 14 parágrafos diferentes. Nós temos na doutrina católica mais de 200 dogmas de fé. Um dos dogmas de fé é crer na existência do diabo, é uma verdade de fé. E um outro é acreditar na existência do inferno. Então a Bíblia trata do diabo 97 vezes. O catecismo trata do diabo em 14 parágrafos. 2 dogmas dos mais de 200 tratam a respeito do diabo. E Santo Tomás de Aquino diz que se não existe demônio, não existe pecado. Se não existe pecado, não existe tentação. Se não existe tentação, então Cristo morreu em vão. Porque a Bíblia diz que uma das obras de Cristo é anular os poderes do diabo e nos resgatar das trevas. Alguém que diz que demônio não existe, rompeu com a fé católica. O demônio faz parte do processo da nossa fé. Hoje é muito comum dizer que não existe inferno, que todo mundo vai para o céu, que demônio não existe. E aí nós tornamos pecados em coisas sociais, políticas, e nós esquecemos desse processo. Contaminação existe, combate espiritual existe, vexação existe, opressão existe, possessão existe. Só tem um pequeno detalhe que nos nossos dias está sendo esquecido. O demônio perdeu os poderes dele no sangue de Cristo derramado na cruz. O diabo é poderoso, mas ele não tem todo o poder. Ele é limitado, derrotado, fracassado, humilhado, e até aquilo que ele faz é com a permissão de Deus, porque enquanto o diabo está aqui embaixo, acorrentado, massacrado, humilhado, derrotado, o profeta Isaías diz que Deus está no mais alto, sublime trono, acima da terra, por entre os querubins, por sobre as nuvens, a ponto da planta dos seus pés chegarem a tocar na terra. Há uma disparidade gigante entre o diabo e Deus. O diabo é grande, mas é limitado, e Deus é onipotente, onisciente, onipresente, o dono do ouro, o dono da prata. Um dia para ele são como 1000 anos, 1000 anos são como um só. Ele tem na sua mão o seu nome tatuado, e nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão dele. E ele tem também contado nos dias de outono cada folha madura que cai de uma árvore. Ele tem o controle de tudo. Pode aplaudir, de tudo, de tudo, de tudo. Pergunta para quem está do seu lado, se isso que ele está falando é verdade. Na verdade, como é que o diabo atua? A carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, diz que o documento que nos condenava e nos colocava na mão do maligno foi rasgado no Calvário. Então,
o diabo não tem mais poder sobre você. Tiago capítulo 4 versículo 7, resista ao demônio e ele fugirá para longe de você. Então ele não tem liberdade para fazer o que ele quer. A primeira epístola de São Pedro capítulo 5 versículo 6, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se ele perdeu os poderes no Calvário, Colossenses capítulo 3, se eu resistir a ele, Tiago 4,7, ele vai embora. E se eu for muito de Deus, o maligno não pode me tocar, que é 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, 4 seguintes. Então o diabo só tem poder na sua vida se você quiser. Por si só, ele não tem. Diga para quem está do seu lado, a única pessoa que pode dar poder ao diabo é você. Qual é o nome que nós chamamos a esse poder que nós damos ao diabo? Brecha. Se você fecha a brecha, o documento foi rasgado, diga aleluia. Se você resiste, ele vai embora, diga aleluia. E se você é de Deus, ele não toca, diga aleluia. Ele só tem poder na vida de quem tem brecha. Fechou a brecha?